Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. O tema de umas semanas atrás aí rendeu muito, né? Que é o tal do vinho barricado. A gente sabia que esse tema ia render mesmo e era muita informação para falar num vídeo só. Então eu tô com algumas perguntinhas aqui que eu achei legal para a gente fazer mais uns vídeos falando sobre elas, porque são perguntas que devem ser dúvida de muita gente e aí eu selecionei algumas aqui para a gente continuar nesse assunto e quem sabe conversar sobre ele, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos aí. Aí depende de vocês. Se vocês forem tendo mais pergunta, só mandar aí nos comentários que a gente vai respondendo. Então, o vinho barricado parte 2. O Rodrigo Lopes perguntou aqui, ó. Depois do primeiro uso da barrica, né? Lembra que a gente falou que a barrica tem vários usos, né? Primeiro uso, segundo uso e tal, geralmente são as safras, né? Os próximos usos necessariamente tem que ser com a mesma casta, né? Aí o Rodrigão colocou aqui, melhor canal de vinhos, parabéns. Valeu, Rodrigão. Obrigado, cara. Antes de responder essa pergunta do Rodrigo, se você ainda não viu o primeiro vídeo, é legal você ver, porque isso daqui é uma continuação. Então, é vídeo de umas semanas atrás aí, vinho barricado. Confere lá. Então, ó, Rodrigão, não é necessário. Na verdade, isso até é comum que o produtor nem use o mesmo vinho. Às vezes, assim, o que acontece? Às vezes a vinícola, quando é muito pequena, artesanal e tal, às vezes planta um tipo de variedade só. Isso acontece muito lá na Borgonha, por exemplo. Então, lá na Borgonha que se planta basicamente Pinot Noir e Chardonnay, aí geralmente o vinho que passou na barrica do ano passado vai ser um vinho de mesma casta para o próximo ano. Só que isso não é uma obrigatoriedade do produtor, tá? A única coisa que você tem que pensar é naquele lance de estrutura do vinho e potencial tânico daquele vinho, porque lembra que aquele tanino vai ficar grudado ali na barrica, né? Vai ter interferência da casta que passou antes naquela barrica ali, vai ficar meio grudado, vai ficar vinho por dentro a barrica. Então você dificilmente, na verdade nem pode, por exemplo, estagiar um vinho branco no ano seguinte, sendo que você estagiou no ano anterior um vinho tinto, porque daí vai dar interferência de cor ali, vai ser algo não elegante, algo não que o produtor não quer. Agora vamos pegar um exemplo aí, né? O produtor tem lá um Malbec que ele estagiou na barrica ali de primeiro uso dele, que é o top da vinícola e tal. Aí no ano seguinte ele tinha um Cabernet Sauvignon que ele queria ir para aquela barrica ali, porque ele vai usar de novo uma barrica de primeiro uso para o Malbec dele. Não tem problema, isso é comum até, isso existe, tá? Isso é comum. A única coisa que você tem que pensar é assim, dificilmente o cara vai pegar uma barrica de Malbec para estagiar Pinot Noir depois, que é uma casta tinta mais elegante e tal, ou estagiar um vinho branco. Isso não vai acontecer. Agora, uvas de mesma estrutura ali e tal, isso acaba acontecendo no mundo dos vinhos aí com uma certa frequência até. Não tem problema nenhum, não. Agora a gente vai para a segunda pergunta aqui do Márcio, que é, o produtor pode fazer o seu melhor vinho em tonel de inox? Poderia dar um exemplo de alguns? Cara, pode. O que a barrica vai passar para aquele vinho? Lembra do que a gente falou no primeiro vídeo. A barrica ajuda a acalmar os taninos, então geralmente castas muito tânicas, né? Você pega Nebbiolo, pega Malbec, Cabernet Sauvignon, Primitivo, essas castas que a fruta vem com muito tanino, geralmente o produtor, se for fazer um vinhaço com potencial de guarda e tal, ele vai passar na barrica para amansar aqueles taninos. Mas lembra que tem muito vinho branco top da vinícola que não passa por estágio em barrica. E quando passa, lembra que a gente falou que não é nem barrica de primeiro uso. A Borgonha é uma região onde os produtores eles não querem passar muita interferência de madeira para o vinho. Então tem vários vinhaços lá que nem passam por madeira, eles passam só no tonel de inox, depois envelhecem um tempo na garrafa, ele deixa envelhecendo na garrafa justamente para o vinho ganhar complexidade e tal, só que vai ser a expressão da fruta sem interferência da madeira. A Borgonha é um caso clássico disso. Vinhaços sendo lançados só em estágio em tonel de inox, depois garrafa, sem passagem por madeira. E aí tem outros produtores do mundo que vão fazer isso também. Aqui no Novo Mundo isso é mais raro. Aqui no Novo Mundo, geralmente, os grandes vinhos da vinícola têm longos estágios por barrica. Lá na Espanha isso também é muito comum, né? Tanto que lá as DOs, né? As classificações, né, de cada DO, tipo jovem, criança, reserva, inclusive estão atrelados ao tempo de barrica. Na Itália acontece a mesma coisa. Tem DO lá, tipo Brunello de Montalcino, Barolo, Barbaresco, entre outras tantas, que o vinho, para ser considerado superior, reserva, ele
tem que passar por barrica num período mínimo ali, que vai garantir que aqueles taninos sejam aveludados, sejam amaciados e que o vinho ganhe complexidade. Agora, vai para regiões novas do mundo, regiões que não têm regras tão rigorosas, né? Principalmente no Novo Mundo, estou dizendo. Regiões que a galera está testando muita coisa nova ainda. Poxa, tem uns vinhaços, às vezes não é o melhor da vinícola, mas o que eu estou querendo dizer é, pode ser um vinho caro, pode ser um vinho nobre e que tem só estágio em inox. Então isso daí é uma preferência do produtor. Quem define isso aí é o produtor. Se ele quiser dar interferência de madeira para o vinho, quiser amaciar tanino, barrica é excelente. Se ele quiser dar ênfase para fruta, sem influência nenhuma de madeira, e depois ele evolui aquele vinho em garrafa e tal, não tem problema nenhum também, pode ficar um vinhaço. Eu já tomei vários na minha vida, só com estágio em inox. E aí é o seguinte, já complementando essa última pergunta do Márcio, né? Tem uma pergunta aqui do Moisés Ouriques, que ele falou, como que eu posso saber se o rótulo passou ou não em barrica, né? Ou se foi só em inox, foi só em garrafa, sei lá. Alguns vinhos colocam no contrarótulo, mas não são todos. Isso não é uma obrigatoriedade do produtor. Alguns colocam no contrarótulo para facilitar. Se você não achar essa informação no contrarótulo, ou o sommelier que te vendeu, ou a ficha técnica do vinho, às vezes no site da vinícola, na internet vai ter. Até a próxima.